Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu joinha para que esse conteúdo chegue para mais gente, mais pessoas. Então, hoje, no vídeo de hoje, nós iremos falar aí sobre o rei Davi. Muito se é falado, muito se é pregado sobre a história do rei Davi. Mas eu gostaria de trazer alguns ensinamentos aqui que nós podemos aproveitar e que nós podemos adquirir através da palavra de Deus. Então, vamos lá. O primeiro detalhe que eu gostaria de fazer aqui é que entendermos, né, que tudo que está na Bíblia Sagrada ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou irá acontecer. Bem sabemos que as histórias que passaram, o que ficou lá atrás já aconteceu, tem coisas que estão na Bíblia Sagrada que está acontecendo, e bem sabemos que muitas coisas ainda irão acontecer. Amém? Então nós entendemos que a história de Davi nos traz alguns ensinamentos, algumas inspirações muito boas. E eu gostaria de compartilhar com você aqui neste vídeo. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1 vai dizer: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, para que dentre os seus filhos me tenha provido de um rei. Muitos sabem que Davi, então, ele foi ungido ali pelo profeta Samuel. Então, Samuel foi enviado à casa de Jessé, o pai de Davi, e bem sabemos que os seus irmãos foram vindo, né, de um após o outro, e Deus foi falando ao profeta: não é este a qual eu vim ungir, porque bem sabemos que o homem ele vê o exterior, o homem ele vê a aparência, mas Deus não. Deus ele conhece o coração, ele conhece a intenção. E Deus, conhecendo o coração de Davi, sabia que ele então seria ali o escolhido por Deus. Então nós aprendemos que muitas vezes, né, achamos que estamos esquecidos, muitas vezes achamos que todo mundo se esqueceu de nós, que as pessoas se esqueceram, mas Deus ele jamais esquece dos seus, ele jamais esquece de você. E eu separei alguns tópicos aqui que Davi teve que enfrentar na sua vida, né, antes de se tornar um rei. Então, o primeiro processo que Davi teve que enfrentar foi o estágio emocional. Então você imagina ali o estágio emocional daquele jovem, né, daquele garoto, ao ver que o próprio pai ali, ou meio que menosprezava ou deixava ele de lado. Tanto que quando o profeta chega para ungir, Davi estava no pasto cuidando dos animais, pois na cabeça de seu pai, um dos seus irmãos, homens de guerra, homens valentes, seria então ali o escolhido, né, para ser ungido, né? Ninguém esperava que Davi, lá esquecido, lá cuidando dos animais, seria ele a qual Deus ele tinha mandado para que o profeta fosse ali ungido. Então imagina só o estágio emocional desse menino. Então eu tenho algo de Deus para te dizer. Se você acha que eu não sei qual a situação a qual você passou ou esteja enfrentando, então se você acha que você está sendo esquecido pelas pessoas, você talvez foi esquecido pelos seus pais ali, Deus ele tem algo para te dizer. Ele não se esquece de você. Pode o tempo que for passar, ele jamais se esquece de você. Isaías, capítulo 49, o versículo 15 vai dizer: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do teu ventre? Mas ainda que esta esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Pode os teus pais te esquecerem, pode os teus amigos te esquecerem, podem todos se esquecer de você, mas Deus ele jamais esquece de você. Pode ter certeza disso. Então Davi ele passou por esta situação, por esse estado emocional que ele teve que vencer, que seria ali a rejeição. Davi então ele ficou esquecido, mas isso não o fez parar, ou muito menos o fez desanimar daquilo que Deus tinha para a vida dele. O segundo ponto que nós aprendemos é o anúncio profético. Então nós entendemos que
A palavra profética, ela não é cumprimento, ela é prenúncio, né? Então, a palavra de Deus naquele momento, a unção de que Deus fez sobre a vida de Davi, não queria dizer que amanhã terá carros, cavaleiros, roupa e vestes reais aqui para Davi se tornar rei. Não. Nós precisamos entender que a palavra que o Senhor lançou, ela não significa que é o cumprimento, né, o cumprimento ali naquele momento. Exige um tempo de maturidade, existe um tempo de preparo, um tempo de dedicação. Então, no outro dia, Davi foi ungido em um dia, no outro dia ele voltou para o mesmo lugar, que é o que? Apacentar as ovelhas, cuidar, proteger. Enquanto ele estava sendo moldado e preparado. Bem sabemos que todos nós temos um projeto. Então, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Deus ele já tinha um projeto para a tua vida. Deus ele sabe de tudo que vai acontecer, mas ele também sabe o tempo certo de cada coisa acontecer na tua vida. Talvez hoje você não esteja entendendo porque você está enfrentando certas situações ou porque muitas coisas ainda não aconteceram na tua vida. É Deus te guardando, é Deus te preparando, é Ele dizendo, filho, filha, acalma o teu coração, não é chegado o momento ainda. No momento certo, Deus com certeza irá realizar na tua vida. Um exemplo muito prático que eu posso falar para você é o seguinte: imagina só uma pessoa leiga no assunto de empreendedorismo. Imagina só se do dia para a noite essa pessoa recebe em suas mãos a gestão, né, adquire uma empresa ali de faturamento de milhões, por exemplo. Como é que essa pessoa, sem preparo, sem estudar, sem se preparar, ela vai fazer a gestão de uma empresa? Então imagina só, a pessoa sem preparo gerir uma empresa de milhões. A probabilidade de que isso dê certo é quase improvável, não vai dar certo isso. Né? Então é fácil para você entender. Muitas vezes você não entende o porquê Deus ainda não entregou aquela bênção na sua vida. Muitas vezes você não compreende o porquê aquilo não chegou para você. Então Deus está dizendo: existe o tempo certo para eu colocar nas tuas mãos. Então acalma o teu coração, aprenda a passar pelo processo, pelo tempo ali de preparo, para que no tempo certo Deus ele te abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro processo, né, o primeiro estágio que Davi teve que passar foi o estado emocional. O segundo foi o anúncio profético, em que Deus ele faz sim a profecia sobre a vida de Davi, porém não significa, né, que iria acontecer ali no mesmo dia ou no próximo dia. Jesus, então, para mim, ele é o maior exemplo, né, de todos, né? Isso é inquestionável, indiscutível, na minha opinião. O maior exemplo de que cumpriu o seu chamado, respeitou tudo no tempo certo, foi Jesus. Jesus ele veio com a missão de salvar a humanidade e ele soube o tempo certo de cada coisa, de tudo aquilo que ele deveria respeitar. Então, quando é descrito em Mateus capítulo 4 a tentação de Jesus, em que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando para então iniciar o seu ministério até os seus 33 anos, Jesus nos mostra que ele foi exemplo em tudo. Ele soube respeitar o tempo, ele soube respeitar os processos e ele foi então bem-sucedido em todo esse tempo. Não é diferente comigo e com você. Nós precisamos entender que a palavra que Deus lançou sobre a nossa vida, ele existe tempo de maturidade, exige esse tempo para que nós nos preparemos antes de começar a nossa missão, o nosso propósito aqui nesta terra. A terceira lição, então, que nós aprendemos aí é a maturidade. Então, nós entendemos que a maturidade ela só vem através dos processos. Então, vamos lá. Para que você entenda, um exercício prático aqui de maturidade. Você que é pai, você que é mãe, muito provavelmente não daria um carro na mão do seu filho de 3, 4 anos de idade, não é mesmo? Então com isso nós conseguimos entender qual é o pré-requisito para pegar um carro e poder dirigir. Primeiro você faz 18 anos, falando aqui do Brasil, claro. Então você faz 18 anos, a partir dali você vai numa CFC, né, que é uma escola para você poder
fazer os treinamentos, fazer as aulas, para que você tire ali uma habilitação. Então, só após isso, né, seria a forma correta, após isso, você poderia então pegar um veículo e sair dirigindo ali pelas ruas. O que é isso? Isso é maturidade, isso é processo. Então, tem que ser através dos processos para você adquirir maturidade. Então, veja só na sua vida. Você passa por diversas situações e que muitas vezes você não entende. Do nada acontece alguma coisa que você fala, que luta, né, que veio, que dificuldade que está sobre a minha vida. Você pode ter certeza que se Deus permitiu uma luta, uma dificuldade chegar na tua vida, é porque Ele está querendo te preparar. Ele está trazendo maturidade na sua vida através de processos. Então, o processo tem esse poder de te fazer ter maturidade. Então, o exemplo de Davi. Davi, enquanto ele estava ali no pasto, a Bíblia diz que vinha leões e ursos tentando ali tragar, né, pegar aquelas ovelhas a qual ele estava cuidando para que matassem elas. Então, olha só, Davi ele estava treinando ali a sua defesa, vamos dizer assim. Então, talvez no momento ali que estava acontecendo, ele não estava entendendo por que eu tenho que matar urso, por que eu tenho que matar leões, por que disso? Talvez em algum momento ele se questionou isso. Mas mal sabia ele que através disso era um treinamento para que lá na frente ele enfrentasse o gigante. Então, entenda que os leões e os ursos na sua vida é um treinamento que Deus está permitindo para que quando Golias da sua vida ele vier, você possa ter maturidade, você possa ter força para enfrentá-lo e não perecer no meio do caminho. E através disso, o nome do Senhor será exaltado através da sua vida. Amém? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aproveita aí, se inscreve no canal. Esse conteúdo é gratuito para você. Deixe o joinha, compartilhe com os seus amigos. Eu tenho certeza que a pessoa que receber esse vídeo será abençoada através da sua vida. Amém? Conto com você. Vamos lá. Continuando aqui, então bem sabemos que a maturidade ela vem através dos processos e nós podemos ver que na Bíblia diz que durante o processo ali, enquanto Davi aguardava, ou seja, ele não tinha se tornado rei, Davi estava ali aprimorando e aprendendo a tocar a sua harpa. Então, enquanto ele estava ali parado, olhando, né, treinando, cuidando das suas ovelhas, ele estava aqui treinando com a sua harpa. E a Bíblia diz que Saul era atormentado, né? Saul, o rei daquela época, ele era atormentado por espíritos malignos. E eles procuravam alternativas ou coisas que pudessem fazer com que aqueles espíritos, né, fossem expulsos dali. E bem sabemos que a Bíblia diz que Davi então foi chamado para tocar harpa naquela harpa. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, os espíritos ruins saíam do rei Saul e a paz ficava ali naquele lugar. 1 Samuel 16 e 18 vai dizer o seguinte: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, homem de guerra, fala bem, de boa presença e o Senhor é com ele. Olha só quantas qualidades foi mencionado somente nesse versículo aqui. Então muitas vezes você acha que aquilo que você está fazendo, você acha que as pessoas não estão te vendo, você acha que as pessoas não estão te observando, né? Então, olha só, através desse texto nós podemos ver que sim, as pessoas elas observam, elas ficam de olho naquilo que você faz, naquilo que você está fazendo. E tudo aquilo que você faz para o Senhor, você pode ter certeza que você sim será abençoado. Amém? Ó, continuando aqui, então nós entendemos que através disso, né, através desse dom que Davi tinha, que era tocar harpa, ele entrou mais cedo no reino. Olha só que legal esse trecho e essa mensagem. Através dos dons naturais que Davi tinha, que é aquilo que ele estava aprimorando, ele entrou mais cedo no palácio, onde mais tarde ele seria rei de Israel. Olha só. Então, o que eu compreendo, né, o que eu entendo através dessa palavra? Davi ele começou lá de baixo. Imagina só, ele entrou como empregado no reino. Ele começou lá de baixo.
Ele começou, depois foi subindo, subindo, até se tornar rei daquele lugar. E olha só o que Deus nos ensina através desse trecho. Muitas vezes Deus ele permite que nós comecemos lá de baixo, sabe por quê? Para que quando ele te exaltar, ele te colocar numa posição maior, né, num cargo mais alto, você possa ter humildade e reconhecer que foi Deus que te colocou ali, que você não pode, não deve e não pode humilhar ninguém, você não pode menosprezar ninguém, você não pode maltratar, ser mal educado e ser duro com alguém, porque Deus ele vai te fazer lembrar. Lembra de onde eu te tirei? Você começou lá de baixo. Então, quando Deus te abençoar e te colocar lá em cima, só tem um nome que tem que ser exaltado e glorificado. É o nome do Senhor na tua vida. Então, continuando aqui, nós aprendemos também, né, o quarto passo aqui é a dupla honra. Então, a primeira, né, a honra foi quando Davi foi ungido. Então imagina só, Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Então, aquele que era improvável, ele foi ungido no meio dos preparados. Imagina só, Davi tinha seus irmãos ali, homens de guerra, homens valentes, né, preparados para a guerra, né, preparados para lutar, poderiam sim ser rei de Israel naquele lugar, mas Deus ele pega o improvável. Então muitas vezes você acha que você no meio de muitas pessoas, você fala assim, eu sou o improvável. Olha quanta gente preparada ao meu redor, quanta gente fala melhor do que eu, ou quanta gente prega melhor do que eu, ou quanta gente canta melhor do que eu. Mas Deus ele não está olhando isso não. Deus ele está olhando aqui, ó, pro teu coração. Ele sabe e conhece a tua intenção. Quando você ora, quando você canta, quando você está pregando, Deus ele está olhando a intenção do teu coração. Então não te preocupe, porque Deus ele levanta os improváveis no meio dos preparados. Amém? Então nós aprendemos que Davi, então, a primeira honra foi quando ele foi ungido ali no meio dos seus irmãos. E a dupla honra foi quando ele assumiu o reinado. Ou seja, a Bíblia diz que o povo clamava, falava, queremos o rei Davi. Né? O povo falava que Saul matou milhares e Davi matou seus 10 milhares. Então o nome de Davi começou a se alastrar na boca das pessoas naquela época e chegou um ponto que o nome de Davi estava para todo lado e todo mundo dizia, nós queremos Davi como rei, nós queremos que ele seja o nosso rei. Então olha só o que Deus faz na vida de quem é fiel, na vida daquele que obedece, daquele que é temente a Deus. Então, se você é servo de Deus, se você é temente a Ele, se você acredita, né, que Ele pode então te dar poder, te dar autoridade, você pode ter certeza que Ele está cuidando de tudo. Ele vai te direcionar no melhor caminho e você com certeza irá alcançar grandes coisas. Mas não podemos esquecer que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, Isaías 61, versículo 7 vai dizer: E no lugar da vergonha terá dupla honra. Então você pode ter certeza que quando Deus chama, ele capacita. Então a primeira honra foi quando Davi foi ungido, a segunda honra foi quando ele foi ali nomeado rei. Davi foi humilhado, sim, foi esquecido ali pela sua própria família, mas Deus ele não se esqueceu dele. Deus ele estava cuidando de tudo. Em nenhum momento Deus se esqueceu de Davi, pois Deus ele vê o coração. Enquanto o homem vê a aparência, Deus ele está vendo o coração, ele está vendo a intenção. Então, assim como está escrito em Mateus, quando você sentir, né, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, que aquele que te vê em secreto, aquele que te vê em oculto, ele te recompensará. Então não pense que você está esquecido. As pessoas sim podem se esquecer, as pessoas podem não se lembrar de você, mas Deus com certeza ele se lembra de você. Então, recapitulando o que nós aprendemos aqui hoje, o primeiro estágio que Davi enfrentou, o estágio emocional, né, a qual ele teve que enfrentar pelo esquecimento da sua família. O segundo aqui é o anúncio profético. Então, a palavra profética ela não é cumprimento, ela é prenúncio. Então, nós temos que cumprir os processos para que o prenúncio, né, aquilo que Deus fez sobre a nossa vida, ela se cumpra. O terceiro passo, então, é a maturidade. Então, nós aprendemos que a maturidade ela só vem através dos processos. É necessário, sim, passar pelos processos para nós alcançarmos
maturidade, tá? O quarto passo, então, seria a dupla honra quando Davi ele foi ali duplamente honrado, né? Primeiro quando ele foi ungido, depois quando ele foi separado a rei. Então, concluindo, Deus ele sempre se lembra daqueles que são esquecidos. A maturidade nós entendemos que ela só vem através do processo. Quando Deus chama, ele sim, ele te capacita. O cumprimento ele vai exigir processo, tá? E você vai entrar em lugares muitas vezes como empregado. Você vai começar ali embaixo, mas Deus ele vai permitir que você suba. E quando Deus subir você de nível, quando Deus te colocar lá em cima, não se esqueça da onde Deus te tirou. Tenha sempre humildade no seu coração e saiba que Deus ele cuida de você, ele está sempre contigo, ele não te abandona. Então eu gostaria de convidar você, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, já corre ali, se inscreve, clica no joinha, compartilha com os seus amigos também essa mensagem. Eu tenho certeza que você será abençoado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.